Para quem não me conhece, né, já que tem bastante gente nova, eu sou a Ana, eu sou aluna de doutorado no GEMASP. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto que não é muito técnico, mas eu acredito que vocês vão se interessar, porque a gente escreve muito artigo e trabalhos científicos em geral, e aí tem gente que já é professor em outras universidades, e tem os professores da URGS que estão aqui nos assistindo também, né? Então, eu descobri faz alguns anos uma maneira de fazer desenhos no LaTeX, e eu achei que fica uma qualidade assim muito boa. E sinceramente eu não tenho muitas habilidades assim para desenhar em Corel ou até AutoCAD, assim, sabe? Tipo, eu sei o básico e com certeza eu não conseguiria fazer desenhos tão bons quanto os que eu consegui já fazer no LaTeX, né? Então, às vezes eu vejo umas teses, assim, algumas dissertações, que a pessoa fez tudo bonitinho na BNT e lá no meio tem uma figura toda pixelada, uma figura que tá toda borrada, porque a pessoa tirou um print de um livro e tal. Então, eu vou mostrar para vocês hoje um pacote do LaTeX que vai ajudar muito vocês para elaborar desenhos e vai melhorar muito a qualidade para vocês meterem artigos e elaborar provas, trabalhos, enfim, slides e tudo mais, tá? Então, assim, eu não sei se vocês todos já usaram LaTeX. Para quem não usou, gente, tá? E para quem já usou também, eu gostaria que vocês acompanhassem, né? Na medida do possível, talvez alguns estejam no celular, mas quem está no computador ali abre uma outra aba e aí acessa aqui o Overleaf, que é bem facilzinho. Quem não tem conta no Overleaf pode criar uma rapidinho ali usando a conta do Google, bem tranquilo, sabe? E aí o Overleaf é um editor de LaTeX online. E assim, o objetivo de hoje não é vocês aprenderem a usar LaTeX, quem não sabe por acaso, né? Talvez o pessoal mais novo nunca tenha mexido, né? Mas o que a gente vai fazer hoje é bem possível de ser feito sem vocês terem muitos conhecimentos prévios, tá? Então, acessem ali, se alguém tiver dificuldade ali, eu sei que tem bastante gente com experiência, então a gente vai se ajudando, né? Eu sei que eu que estou aqui falando, mas vocês me ajudem ali, vamos interagir, que eu acho que essa que é a ideia, né? Senão eu podia ter gravado um vídeo ou só mandado os slides para vocês, né? Então, se vocês tiverem dificuldade para acessar o Overleaf, me avisem, tá? Não é para ser difícil. Se alguém tem um outro editor offline instalado, pode usar o seu editor também offline, né? Mas aí, assim, se quem não tem instalado, instala outra hora, porque senão vai demorar muito até todo mundo tá no mesmo ritmo, tá? Alguém aí quer fazer algum comentário? Quer abrir o Overleaf? Todo mundo conseguiu acessar, pelo menos quem tá com o computador na frente ali, deem um retorno para ver se a gente está na mesma página. Tá, algumas pessoas estão conseguindo, então. Beleza. Eu sei que tem gente que tá viajando, gente que tá entrando pelo celular, então, né, que bom que vai ficar gravado, depois vocês podem fazer no feriado, né, vai ser o carnaval do Overleaf, né. Tá, então, olha só, o pacote principal que a gente vai utilizar hoje é o Tix, tá? Então, vocês podem fazer praticamente todos os tipos de desenhos, seja desenhos geométricos, seja gráficos, tá? Desses desenhos aqui de. Isso aqui é um filtro, eu acho que é, né? Alguma coisa assim. Mas esses diagramas de blocos aqui, que às vezes a gente vê assim nos livros e acha tão bonito, vocês podem fazer igual, até melhor, se vocês usarem esse pacote Tix, tá? Então, eu não sei se vocês já tentaram desenhar e se perderam, aí desistiram e foram desenhar no AutoCAD e depois importar, alguma coisa assim. Mas fica legal de fazer no LaTeX. E vocês podem fazer em arquivos separados e depois subir como se fossem as figuras normais que a gente sobe no LaTeX. Ou vocês podem também fazer no próprio texto corrido, tá? Então, fica a critério de vocês. Como que vocês vão fazer, tá?
Para quem não está acostumado com o LaTeX, vocês vão ter que definir a classe do documento. Então, se vocês quiserem fazer ali no meio da dissertação de vocês, ou quiserem no meio do artigo de vocês, vocês podem usar a classe do artigo lá, que não tem problema. Mas, para quem não tem toda essa estrutura do LaTeX, vocês podem botar esse standalone, que ele vai simplesmente criar um arquivo qualquer, sem padrão, para vocês... Espera aí. Isso aí. Obrigada, professor. Estava com o microfone ligado. Esse arquivo padrão para vocês poderem criar os desenhos, tá? Aí eu coloquei aqui mais alguns pacotes adicionais que vão ajudar vocês, tá? Mas não são extremamente necessários. E essa parte aqui, né, já a introdução ao LaTeX é o preâmbulo, né? E aí vocês vão ter que adicionar aqui o pacote TIX, tá? Então, esse aqui é o principal que vocês vão ter que adicionar, tá? Porque se vocês colocarem esse comando, ele vai carregar esse pacote. E aí, como todo documento LaTeX, o início e o fim do documento, vocês vão ter que usar esse ambiente. E para fazer o desenho, vocês vão ter que fazer o início e o fim da picture, tá? E aí, o principal comando que vocês vão utilizar vai ser o draw. E aí, no final do comando, vocês vão dizer draw, e aí explicar o que vocês querem desenhar, e vocês vão ter que usar ponto e vírgula. Não pode esquecer do ponto e vírgula no final do draw. Tem alguns outros comandos, que é o fill ou fill draw, que a gente vai ver também, mas o principal é o draw. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha na documentação, tá? É esse o link. Essa é a versão mais recente do manual. E tem bastante coisa na documentação e bastante coisa nos fóruns, enfim. Mas é algo que vocês podem aprender olhando aqui na documentação também, tá? Alguém está com alguma dificuldade? Alguém está tentando fazer essa estrutura inicial e não conseguiu? Quer comentar alguma coisa? Ana, eu acho pertinente, assim como a gente tem alunos desde TCC aí até, enfim, eu acho que a grande maioria das pessoas ainda utiliza o Office para editar os seus trabalhos, então, de repente, contextualizar o que é o LaTeX, por que as pessoas usam, quem normalmente usa, eu acho que seria válido. Sim, eu não pensei em fazer uma introdução ao LaTeX, né? Talvez até a gente pode programar um outro seminário com relação a isso, mas eu imagino que bastante gente não conheça, tá? Então, assim, na verdade, o LaTeX é mais antigo que o Office, mais antigo que o Word e esses outros pacotes editores mais comuns, assim, mais populares que a gente usa, tá? Então, é quase como uma forma de tu programar o teu texto, tá? No meio acadêmico é muito utilizado, então, assim, tem gente na indústria que utiliza também, mas a principal utilização é no meio acadêmico, porque tem várias vantagens, do tipo, se eu abrir no meu computador e depois abrir no computador da Bibiana, ele não vai bugar, ele não vai desformatar, e se eu fizer um arquivo em... se eu tivesse feito um arquivo em 1996 e abrir ele hoje, em 2021, ele vai funcionar da mesma maneira também. Então, isso é bem legal, tá? Então, assim, tem várias vantagens. E sem falar que tu não precisa ficar formatando, porque tu pega essas classes de documentos, aí tem os estilos, tem várias coisas, tá? Vários conceitos, gente, que dá para fazer um seminário só falando disso, né? E aí vocês só vão inserir os textos, as figuras e tudo mais. Certo? Não sei se deu para dar uma esclarecida, assim. Eu sei que é bem novo, assim, para todo mundo, mas, quer dizer, para boa parte das pessoas, mas a ideia é que vocês façam alguns desenhos hoje, pelo menos. Aí, outro dia, a gente foca em criar um artigo, criar uma dissertação e tal. Tu pode colocar aqui no chat esses comandos para a gente copiar e colar dentro do... Posso. Deixa eu abrir aqui, porque eu não tinha aberto, mas... Então, enquanto a Ana copia aí a escritura, né, eu acho que é bom salientar assim, que uma das grandes vantagens é, por exemplo, se a gente tem um documento e aí submete para uma revista que tem uma formatação ou para um congresso, alguma coisa, e aí o artigo, enfim, não foi rejeitado, não deu certo, e a gente pensa em submeter para outro lugar.
Normalmente, assim, basta mudar aquela primeira linha ali, que é a classe, né? E aí tu vai mudar o estilo de formatação. Então, ele vai gerar um PDF com a formatação de acordo com a classe. Então, rapidamente, tu consegue mudar todo o teu documento sem grandes esforços. E também as listas de referências e referências cruzadas de figuras, equações, tabelas ao longo do texto também fica bem mais fácil, né? Quando a gente se habitua a utilizar o TEC. Teu microfone está no mudo, Ana. Eu só vou agora foi. Eu só vou aproveitar e fazer um comentário. Eu parabenizo vocês pela vontade de motivar as pessoas, mas eu acho que ninguém entrou no LaTeX por vontade própria. Eu acho que o que mais motiva é o seguinte: quem começa e aprende não desiste, porque não tem como produzir um texto com a mesma qualidade. É absolutamente impossível fazer no Word alguma coisa que a gente faça no TeX. Dá para aproximar no Word, que é muito bom, mas nunca vai ser a mesma coisa. Pois é, professor. Eu comecei a mexer depois de passar muita raiva com o Word, né? Porque travava, perdia documento. E se usa esse na nuvem e depois quer passar para um nativo de computador, já está tudo errado, referência de usada, bibliografia, tipo, tudo aquilo que no TeX funciona há mais de 30, 40 anos, né? Sim. No Office e nos outros editores, esses com interfaces mais bonitas, nunca funcionou direito. Mas depois que acostuma, vai, né? Porque, assim, o Word, eu conheço pouca gente que realmente sabe usar. Sabe? A maioria das pessoas faz um monte de gambiarra no Word também. Então, eu acho que, se, ao invés de gastar energia aprendendo o Word, aprende o LaTeX mesmo. Mas alguém aí tá com muita dificuldade, assim? Ou a gente pode seguir? Se alguém aí não conseguiu nem começar, pode me avisar também. Se tu quiseres compartilhar a tua tela também, de repente abrir o overleaf aí e botar o código ali, eu acho que é bacana para o pessoal materializar quem está no celular e não conseguiu, né? Tá, eu posso compartilhar, eu só não queria ficar compartilhando o tempo inteiro, porque eu acho que trava um pouquinho mais, né? A tela. Tipo, a compartilhamento, mas... Vocês estão vendo a minha tela? Não, ainda não. Agora sim. Tá. Então, esse aqui é o modelo, né? Que daí a classe é a de slides, que foi o que eu fiz o slide. Então, aqui em cima, né, é Beamer, que é o nome que eles chamam para slide. E aí, aqui tem algumas opções, tipo, que eu coloquei para ser widescreen, não aquele slide quadrado, né? Enfim. Então, é 16:9. Tem várias coisas aqui, tá? Tipo, de apresentação. Então, cada classe vai ser diferente. Tá? E esse aqui é o online, o overleaf, tá? Bem tranquilo. E aqui, cada slide eu fui fazendo. Então, aqui do lado eu vejo o PDF, mas se eu quiser a opção de não ver o que eu estou fazendo também tem, né? Então, bem tranquilo. Tá? Aqui do lado eu vou subir as figuras. Então, aqui eu coloquei todas as figuras que eu precisei aqui, né? E aí eu fui chamando aqui as figuras e tal. Então, talvez, assim, quem está acostumado com programação não vai achar tão estranho, tá, gente? Então, aqui os comandos, tá? Esse aqui é o slide que eu estava mostrando antes aqui para vocês, tá? Que tem esses comandos aqui que o Luiz já colocou ali no chat. Se vocês quiserem tentar fazer, né? Tipo, só essa parte aqui, tá? Que é o que importa para vocês no momento. O resto aqui é para formar o meu próprio slide.
bom é que daí eu posso continuar apresentando aqui na minha tela. Alguém não conseguiu fazer ainda? Ou nem estão tentando, né? Não sei, talvez vocês nem estão interessados. Só estão aqui porque o orientador pediu. Tá, conseguiu, professor? É que não vai rodar agora muita coisa ainda, né? Porque a gente tem que colocar os comandos, mas só para digitar a estrutura. Ótimo, gente. Então, aqui, voltei para o slide. Vocês estão vendo o slide de novo? Depois, qualquer coisa, compartilhe a tela. Tá, então vamos começar, assim, já colocando a mão na massa, para fazer um desenho bem simples, mas só para vocês terem um pouquinho de ideia de como que se faz esse desenho. Tá? Então, ali dentro do ambiente Text Picture, vocês já tem o comando Draw, e aí aqui a gente pode colocar as opções. Então, tem a cor, aí tem várias cores, depois vocês podem pesquisar quais cores são aceitas, tem pacotes extras de cores que vocês podem instalar. Então, por exemplo, eu coloquei vermelho aqui, vocês querem botar preto, azul, coloquem. Aí, aqui a espessura da linha, tá? Então, se vocês procurarem, vai ter, assim, thin, thick, né? Então, vocês vão ver, assim, se vocês não deixarem branco, vai ser a estrutura padrão dele, tá? E aí, aqui eu vou dar as coordenadas. Então, quem aprendeu a usar AutoCAD lá no tempo do EPA, vai lembrar que a gente tinha que dar as coordenadas. Que não tinha, assim, esse negócio de usar o mouse e tal para mexer no AutoCAD, né? Então, vocês vão dar as coordenadas, e aí eu vou fazer uma linha do -1, né, no X, e o 2, que é o Y, até o 2 no X e o -4 no Y, tá? Que é essa linha aqui. Vocês estão vendo? Aí não pode esquecer do ponto e vírgula, senão ele não vai compilar. Ah, não, eu posso copiar aqui no chat para vocês. Tá? Eu consegui um assessor aqui, mas qualquer coisa eu estou com o arquivo aberto, eu copio para vocês. Tá? Aí eu posso desenhar também uma linha azul, aqui, que vai ser -1, né? X, Y, até 2, 2. Então, X2 e Y2 também. Tá? E aí, aqui tem um comandinho um pouquinho diferente, que é o Fill Draw, que eu vou desenhar uma bolinha pintada, tá? E aí, eu vou colocar o tamanho. E aí, aqui, acostumado com fonte de computador 10 PT, 12 PT, né? 14 PT também não tem problema. E aí, aqui, para dar o nome para o nó, o nome para esse ponto, eu posso usar essa estrutura aqui, tá, gente? E aqui, esse West é para onde vai ficar o nome dele. Então, se eu tivesse colocado North, ele ia colocar para cima, South, entendeu? Aí tu pode usar right, left, pode usar vários comandos nesse gênero também, tá? Eu quis dizer que o nome do ponto é A. Pronto. Isso aqui não quer dizer muita coisa, só para ter um exemplo aqui para vocês começarem a usar os comandos. E aí eu imagino que vocês, né, quem conseguiu copiar aqui do chat, né, ou enfim, quem digitou com os próprios dedos, vocês podem compilar, tá? De repente eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui para quem não sabe como compilar. E aí vocês, a princípio, vão ter que ver um desenho parecido com esse, tá? Tipo, aqui nesse overleaf, vocês vão ter esse botão verde aqui. É que o meu tá aqui nos slides, né? Então não vai fazer muito sentido para vocês. Mas se vocês criaram um standalone, vocês podem compilar e vai aparecer só esse desenho aí. Olha só, que bom que deu certo. Essa aqui é a
usabilidade do LaTeX. E isso que é bom, porque no Word não teria dado certo, com certeza, de primeira. Tá? Então, que bom que deu certo, gente. É isso que é legal, tá? Então, eu acho que vocês já devem estar imaginando, assim, mas se eu quiser fazer um quadrado, sabe? Como é que eu faço, né? Tipo, então, assim, a ideia vai ser a mesma. Se eu quiser fazer um triângulo, né? E assim por diante. Um círculo, né? Isso aqui era só um pontinho, então eu posso fazer um grandão, tá? Tem uma outra maneira de fazer círculo que eu posso dizer o raio dele. Então, tudo é possível, tá? Olha só, não sabia que eu tinha conseguido esse milagre. Se me permite, só mais um comentário, mano. Você falou ali de colocar o texto, e isso também é uma outra vantagem de fazer desenho dentro de pacotes. É que o fonte usado no desenho é o mesmo do texto, né? Então, se quiser botar uma equação ali, ela vai aparecer igualzinha que está colocado no texto, e isso só assim que dá para fazer. Pode fazer um desenho bonitinho no Corel, que os fontes não vão ser o mesmo que tu vai usar para escrever o teu texto. Pois é, e aí tem revisor de artigo que reclama depois, né? Que tu bota um em Arial e outro em Calibre, né? Que não funciona. Que bom que deu certo, gente. Então, vamos para mais um exemplo para ver mais alguns detalhezinhos, tá? Então, aqui vocês estão vendo um círculo azul com o fundo branco, é isso? Eu juro que era para ser um azul bem clarinho o fundo, tá? Não sei se alguém consegue forçar a visão. Não, tá parecendo azul clarinho. É um azul bem clarinho, tá? Então, assim, vocês estão vendo aqui tem um círculo com a borda azul mais escuro e o fundo azul clarinho. Daí tem uma elipse que é só o fundo vermelho e tem uma seta aqui em preto, tá? E aí a gente pode fazer esses comandos integrados, né? Fill Draw, aí a cor é azul, aí esse fatorial 50 aqui, essa exclamação 50, eu posso, como se fosse uma certa transparência. Então, se eu colocasse só azul, ia ser aquele azul royal forte. Aí, com esse 50, ele dá uma amenizada no azul. E aqui no preenchimento, o blue é só 5%. Então, por isso que ele é bem clarinho, tá? E aí, vocês podem ir jogando. Inclusive, se vocês quiserem ali fazendo de vocês 70, 30, para ir brincando ali, sabe? Eu acho que isso é legal também. E aqui é a espessura da linha, tá? Very thick. Tá? E aqui, olha só, como que eu faço esse círculo, né? Quando antes eu fiz só o 2pt para fazer um pontinho. E aqui eu posso fazer um círculo dando o tamanho do raio. Então, aqui é o centro dele, né? Menos 1 e 0. E aí o raio dele é 1,5. Tá? Então, vai fazer aqui esse primeiro desenho. Aí no segundo eu não quero uma borda diferente, eu só quero um desenho totalmente cheio. E aí eu só preciso usar o fill, não preciso usar o draw, tá? E aí red 50%, né, que é o vermelho 50%. Aí, olha só, como é uma elipse, né, eu vou ter que colocar os dois centros dela, né, 1,25 e 0,75, tá? Então, saiu aqui a elipse. E aqui, para fazer uma seta arredondada, né, que um arco. Aqui, esse 220 é o ângulo. Aqui é a espessura, a ultra thick. E aqui, ó, gente, vocês lembram no slide anterior que a gente fez uma reta, né? Então, eram 2 tracinhos. E aqui, a gente vai fazer uma seta. Então, a gente vai colocar a seta aqui no final da seta. Eu quero que tenha a pontinha dela, né? Então, eu fiz o arco e aqui eu quero que tenha a pontinha. Se eu quisesse que a pontinha ficasse aqui, eu teria feito o sinal de menor e depois um risquinho, tá? Se alguém quiser fazer ali para testar, gente, é legal que vocês testem também, tá? E aí, vocês... Aqui, ó, esse 220 aqui vai ser o ângulo, né? E assim, gente, tem várias coisas que, sinceramente... já faz uns 2 anos que eu uso esse pacote TIX e faz mais tempo, faz uns 4, 5 anos que eu uso o LaTeX, que eu faço na tentativa e erro, né?
que às vezes, ficou muito pequeno, ficou muito grande, então tem que ir fazendo, porque tu tá desenhando e tu não tá enxergando. Mas é legal, tá? Vocês já conseguiram compilar? Alguém aí tá com alguma dificuldade? Tudo certo? Coloquei aqui. Ótimo, gente. Era isso que eu estava esperando aí, que vocês fossem fazendo juntos para aprender, né? Aí tem outra coisa que eu acho que é bem útil se a gente quiser fazer gráficos, que são essas grades, tá? Porque às vezes a gente precisa dividir, ou, né, porque tem os eixos ali, às vezes não dá para colocar direitinho os números. Então é bom a gente fazer grades para fazer os gráficos. Né? Ou enfim, depende do desenho. Se eu quiser estudar aterramento e subestação, talvez seja útil também fazer isso aqui, né? Não sei. Mas pensando mais em gráfico, é interessante fazer essas grades. Então, tem várias maneiras de fazer as grades e eu posso colocar assim o passo entre uma subdivisão e outra, eu posso colocar a cor, a intensidade, né? Que eu quero da cor, né? Então, aqui, se eu colocar help lines, ele vai colocar só esse cinza bem simplesinho. Né? Se eu não colocar nada, ele vai colocar em preto. E vai colocar o passo vai ser 1, tá? E aí, aqui, se eu quiser um passo menor ou maior, eu vou ter que dar o comando aqui do passo. E aí, aqui, ó, 0055, né? Onde começa e onde termina a minha grade. Tá? Vocês querem já o códigozinho aqui, ó. Tá? Eu posso colocar no chat aí. Tá? Então, eu sei que a gente faz bastante gráfico no MATLAB, né? Mas às vezes tem um gráfico que a gente viu num livro e aí a gente tira print do livro, mas não fica bom. Então a gente quer copiar o gráfico do livro e aí não sabe direito como fazer. Então a gente pode fazer por meio do LaTeX usando essas linhas para subdividir também. Tá? Nós já vamos ver um exemplo um pouquinho mais prático, mas é que esses comandos iniciais é importante a gente saber, né? Então, né, a aulinha de desenho tem que ver o que é círculo, o que é quadrado. Alguém conseguiu compilar? Vocês podem mudar ali, eu coloquei magenta, coloquem yellow, façam o que vocês quiserem ali, que eu acho que isso que é o mais legal, né? Que quando vocês precisarem fazer, vocês até podem usar esses slides aqui meus e tentar, né, copiar, mas eu vou adaptando para o que eu preciso. Então, eu acho que vocês já devem estar imaginando. Eu tenho a grade aqui, aí eu posso fazer uma seta apontada para cima e colocar aqui que é meu eixo Y, né? Uma outra seta aqui horizontal, como o meu eixo X, e assim por diante, né? Conseguiram compilar? Se uma pessoa disser que conseguiu compilar, vamos adiante. Ótimo. Que legal. Se a gente estivesse fazendo tutorial de Word, não ia ter tanta gente conseguindo fazer. Tá? Aqui mais algumas figurinhas geométricas, tá? Aí brincando com a espessura das linhas. E também eu posso fazer pontilhado, que eu acho que isso é bem útil também para vários desenhos fazer pontilhado. Então, acho que quem está fazendo já deve ter pegado o jeito, já deve ter visto assim que não é muito difícil e vocês podem pensar outros desenhos que vocês quiserem fazer, né? Não precisa ser um triângulo retângulo, né? É só eu dar as coordenadas. E assim, tem aqui o comando para fazer um retângulo, né? Que eu vou dar o ponto inicial e o final, igual da grade. Mas se eu quisesse, eu poderia desenhar uma linha daqui até aqui, depois outra linha daqui até aqui, outra linha daqui até aqui e fechar aqui, né? E aqui esse cycle,
também eu não precisaria ter se eu não quisesse. Então, mesmo que a pessoa não conheça todos os comandos, a pessoa pode desenhar, não tem muita dificuldade, tá? O bom é que os desenhos vão ser todos iguais, né? Então, não dá nem para dizer que as pessoas colaram. Ai, ai. Ah, podia ser um ponto extra de criatividade, né? A pessoa que mudou a cor, né? Que fez um triângulo isósceles. Alguém conseguiu compilar esse? Tá muito difícil aí? Falem, gente. Tá nível pré-escola ainda. A Letícia é bom que ela já entrou no grupo animada, né? O bom é que tá todo mundo, né, no feriado, então dá pra gente ficar aqui até amanhã brincando de desenhar. Bom, gente, aí a gente pode fazer também curvas, parábolas, tá? Eu acho que pode ser útil também para vocês. Então, essa parte aqui da curva, para mim não é muito intuitivo, esse comando controls aqui, tá? Mas qual que é a ideia? Oi, Oberdan. Então, eu acho que estão ficando sobrepostos. Sim, tá. Vocês estão usando o standalone, né? Se vocês colocarem a classe article, isso, dá para comentar também, Letícia. É que eu não quis usar essas outras classes, assim, né? Porque daí tem que explicar outras coisas, enfim. Aí o standalone só cria um arquivo qualquer, assim. Mas vocês podem trocar classe para article ou vocês podem comentar os anteriores. Porque ele desenha em cima das coordenadas, né? Então, o 0, 0, né? E aí vai ser vários desenhos, a não ser que vocês mudem as coordenadas. Vocês podem, para ir aprendendo a mexer nas coordenadas, vocês podem, então o próximo desenho eu vou desenhar mais pro ladinho. Ou, né, eu vou desenhar mais para baixo, enfim. Isso, Luiz, obrigada. Coloca article e aí ele pode colocar um embaixo do outro sem comentar, não tem problema. Não dá para colocar dentro de um ambiente figura isso aí? Sim, pode. Claro, claro. Isso que eu falei, se alguém aí tiver a sua dissertação, já quiser fazer no meio ali, né, pode botar né, begin, né, picture e fazer ali dentro, não tem problema. É que uma maneira de fazer é tu criar vários arquivos separados e salvar e depois subir, mas ou dá para tu desenhar no meio também, não tem problema. Eu já fiz das duas maneiras e dá certo. Pode, se alguém quiser testar ali, tem um artigo, uma dissertação que quer fazer no meio, para ver como é que fica no meio do texto, não tem problema. E aí ele aceita aquelas ideias de legenda, né, label, caption, que também dá certo, configura também. Certo? Alguém está começando a fazer aqui a parábola e as curvas? Tá, o que eu estava falando aqui dessa curva, para mim não é muito intuitivo, por isso que eu faço bastante da tentativa e erro, se eu precisar fazer essa curva aqui. Mas olha só, ele vai dar os pontos onde eu vou puxar aqui essa curva, né? Então vai começar no 0, 0, e aí ela vai ter essa curvatura aqui no 0, 4 e no 4, 0, e aí ela vai terminar no 4, 4. Luiz, eu já vou explicar a parte do white, que era outro detalhezinho que eu queria explicar com essa figura aqui. Tá? Mas, enfim, se alguém tem alguma explicação melhor desse controls aqui, me ajude, tá? Mas eu não tenho muita noção de fazer, assim, de cara, eu tenho que fazer na tentativa e erro para ver, assim, quero que fique mais curvado aqui, mais curvado ali e tal. Aí a parábola é mais simples, é só tu dizer onde tu quer que comece e onde tu quer que termine. Tá? E aqui tem um outro desenho que a gente já tinha feito parecido, né? Fazer um quadrado, né? Um retângulo, enfim, na verdade aqui é um quadrado. E aí, aqui eu posso botar esse fio, eu posso misturar duas cores. Então, é yellow, 40%,
e white 60%, tá? É isso que significa, Luiz. Se eu quisesse colocar, tipo, yellow e blue, aí ele ia colocar 40% de yellow e 60% blue. E assim por diante. Ele posso fazer várias misturas, tá? Ficou claro isso? Depende muito, né, do que vocês vão precisar fazer, mas às vezes pode ser interessante misturar as cores. Tá? Isso, misturem as cores ali, vão trocando, né? Botem red, blue, green, sei lá, e vão vendo ali as loucuras que saem. O Luiz tá sendo bem rápido. Mais alguém aí tá conseguindo compilar além do Luiz? Conseguiu, Berdan? Beleza, o José conseguiu também. Vocês podem falar no microfone se vocês quiserem. Então comenta, Oberdan. É por isso que eu não queria fazer no article, eu queria fazer no standalone, porque no article eu tenho que explicar mais umas outras coisinhas. Mas faz que nem a Letícia está comentando os que a gente já compilou. Mas também não se preocupem, eu posso passar para vocês depois isso, vocês fazem com calma. Beleza? Alguém aí dá um help pro Oberdan. Desculpa, é assim que fala teu nome? Oberdan. Nunca conheci alguém com esse nome. Isso, José. Daí teria que começar de novo, né? Tipo, fazer vários Begin Takes Picture. Não, se tu escrever dentro do mesmo, daí sim, vai sobrepor, com certeza. Tenta fazer e depois dá um retorno. Bom, quero ver aí quem são os engenheiros de potência que sabem desenhar um diagrama fasorial de um sistema trifásico. Tá? Tem só um detalhezinho aqui, gente. Olha só. E para usar o símbolo de graus, porque a gente vai ter os 120 graus do diagrama fasorial, vocês vão precisar desse outro pacote aqui, que é o GenSimp, tá? Então, lá no início, lá no preâmbulo do documento, antes do Begin Document, vocês vão colocar esse aqui, Use Package GenSimp também, tá? Porque senão ele não vai entender o comando aqui, ó, esse comando degree que tem aqui no canto, tá? Ótimo, Berdan, ótimo. Tá? Então, aqui vamos fazer um diagrama fasorial bem bonito, bem simétrico, tá? Colei aqui, esse aqui já é maiorzinho, gente, tá? Olha só. Então, para vocês entenderem um pouco a sintaxe, aqui eu vou desenhar, tá? Um fasor, né? Enfim, um vetor, que vai ter a seta em um dos lados só, que vai ter a espessura, a cor que eu quiser, onde ele começa e onde ele termina. E aqui eu vou dar o nome, que é a tensão na fase R. Enfim, RST, ABC, o que vocês quiserem dar de nome ali. Aí eu faço a mesma coisa na tensão da fase T, a tensão da fase S, e aqui tem as tensões de linha, certo? Que vai ser mais ou menos a mesma lógica. Aí vocês podem ver aqui que tem esses números quebrados, tá? Olha só. Tipo, uma dica é tentar transformar para coordenadas retangulares, tá? Porque daí vocês não fazem tanto na tentativa e erro. Então, se vocês fizerem, né, bem direitinho, aqui vocês vão acertar os ângulos.
E aqui eu vou desenhar a defasagem dos ângulos também, aqui, e aí esse aqui é o 120, enfim, 30 graus, que são das seções de linha aqui. Então, essa parte aqui do final é para desenhar a referência do ângulo. Se alguém conseguiu compilar ou vocês querem que eu passe para o próximo slide para ver o resultado? Olha só, gente. Quem já desenhou isso à mão já deve ter sentido orgulho de si mesmo, né? Mas olha como fica bonito. Vocês conseguem enxergar os comandos aqui, tipo, qual é a tensão de fase, qual é a tensão de linha, né? Aqui a referência do 120 graus, do 30 graus, né? Aqui eu coloquei esse midway, que é para onde vai ser o nome do fasor, né? Fica muito bonito. Fica muito bonito, gente. Sinceramente, se alguém de vocês consegue fazer isso no Word, parabéns. Alguém ficou com muita dificuldade de entender alguma parte aqui da sintaxe? Tipo, é meio intuitivo aqui, ó, start angle, end angle, né? Tipo, ele vai explicando aqui mais ou menos, né? Então, assim, o sistema é desequilibrado. Aí vocês vão ter que ver mais ou menos as posições e ir modificando aqui também, tá? Alguém ficou com alguma dúvida desse? A Letícia gostou. Gostei que a Letícia entrou no grupo e já tá animada. A Letícia é das nossas aí. Nem conheço a Letícia, mas já considero um monte aí. Doutor Roberto aí, depois dessa, vai passar o feriado fazendo desenho, preparando prova de circuitos para os alunos. Professor, mas tem que ter, assim, um monitor que vai fazer... Não vou nem falar uma aluna de doutorado, né? Porque senão vai sobrar para mim. Eu acho que os professores que estão aí, eles podem ficar espertos e dizer, olha, o pessoal que é estagiário, né, que é monitor da disciplina, estágio docência, vou fazer todas as provas, todos os slides com o TICS. Agora, vou dificultar um pouco para vocês, gente. Mas segue a mesma lógica, tá? É só porque dá um pouquinho mais de linhas de comando. Eu envio para ti, para mim, né, justamente para verificar Fala, professor. Né, da distribuição das bolsas. Eu confesso que o que eu sabia até então era aquela planilha, né, do desempenho docente. Oi. Foi sem querer, desculpa. Isso, Luiz. Tem várias coisas meio prontas na internet, então vocês não precisam fazer do zero. Às vezes não é exatamente o que vocês querem, mas tem exemplos parecidos, então vocês podem se basear por esses exemplos. É que nem Arduino, né? Tipo, Arduino tem muita coisa na internet. Então tu pega, é parecido com o que eu quero fazer, modifica um pouquinho, e aí já saiu o que eu quero fazer, gente. Eu aprendi procurando em fórum essas coisas, assim, aqueles Text Exchange, isso aí, porque não tem muito material sobre isso, né? A única coisa que tem são os manuais dos próprios desenvolvedores. Mas tem alguns exemplos que o pessoal põe e tal, e aí tu vai fazendo por tentativa e erro. Tá? Então, aqui é um diagrama fasorial de um sistema hexafásico, tá? Para brincar aí com vocês. Eu achei que o professor Sérgio ia falar alguma coisa, né? Porque eu sei que ele já publicou alguns artigos com sistemas hexafásicos. Mas é a mesma ideia do anterior, tá? Eu vou ter as tensões de fase aqui, as tensões de linha e aqui as referências dos ângulos, que aí, como é hexafásico, é 60 graus, não é mais 120, né? Então, só... Alguém quer o script aqui? O professor Leborn quer o script. Com certeza, né? Olha só, esse aqui já é bem maiorzinho, tá, gente? Por isso que às vezes eu gosto de fazer a figura
num arquivo separado e depois subir para o meu arquivo principal. Porque às vezes fica um negócio muito grande para fazer no meio do artigo, e daí tu acaba se perdendo um pouco, tá? Mas às vezes umas figurinhas mais simples tu faz no meio do artigo mesmo, ali dentro do ambiente de figura sem problema. Tá? Esse aqui eu não coloquei aqui no script o Begin Text Picture e o End Text Picture, porque o slide já estava meio cheio. Tá? Tranquilo, professor, é que o seu microfone abriu e eu achei que o senhor ia falar. Mas tá tranquilo. E aí, gente? Pelo menos copiar e colar deu certo. Só coloquem o Begin Text Picture para começar. Alguém não entendeu a questão da sintaxe? Assim, eu sei que é bastante comando, mas tem vários parecidos aqui, né? Então, se vocês não entenderem alguma questão assim de sintaxe, me avisem, né? Porque são várias repetições. Mas alguém conseguiu compilar? O Luiz não vale, assim. O Luiz eu acho que já sabia, estava aqui só para mostrar que sabe. Mas olha só. Aqui tem as tensões, né, de fase aqui e as tensões de linha aqui em verde. Eu só comentei, professor Hafner, que o senhor já publicou artigos, né, com sistemas hexafásicos. E aqui fica bem bonito, nossa. Fica muito profissional, fica muito limpo. Os pentafásicos são mais interessantes que o hexa, até, né? É, porque é 72 graus, né? Atenção, estagiários. Bem interessantes. O hexafásico ele é meio que um sistema anômalo, como todos que têm número par de fase. Sim. Ele é meio que reduzível a 3. Né? Sim, até porque é múltiplo de 3, múltiplo de 2, né? Então. Não, e tem simetria nas tensões, aquela VA e a VD ali. Né? Uhum. Aquilo ali, com o transformador, tu consegue criar uma fase oposta à outra. É só separar os enrolamentos. É só inverter as polaridades de um dos enrolamentos que tu tem. Um tap central, tu tira isso aqui também, né? Legal. Por isso que ele não chega a ser bem um sistema... Isso se usa muito para fazer retificador. Né? Isso. Retificador trifásico, né? Eu posso fazer com center tap. Mas a figura tá linda, viu? Tá muito bonito, nossa. Eu sei que eu tô querendo me incomodar, né? Porque aí eu vou ter que fazer estágio de docência e aí eu vou ter que usar isso aqui, mas tudo bem, eu gosto. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas fica bonito. Tá? E aí tem um outro diagrama fasorial um pouquinho mais simples, só que ele tem algumas características que eu não tinha colocado nos anteriores, né? Caso vocês queiram... utilizar. Esse comando aqui, esse maior igual LaTeX, gente, eu acho que eu não tinha comentado antes. É o tipo da ponta da seta, tá? Se vocês quiserem compilar uma vez sem essa opção, testem para ver como é que fica. Vocês vão ver que a seta fica um pouquinho diferente, tá? Mas aqui, ó, se vocês compilarem, tá? Esse diagrama fasorial eu coloquei algumas características diferentes, né? Com ângulo que não é padrão, né? Que não é simétrico. Aqui muita gente coloca esse ômega para onde que é o sentido do sistema, né? Imaginário real. Então, aquilo que eu tinha comentado antes, de fazer o eixo horizontal, vertical, bem tranquilo, tá? Então, se vocês entenderem aqui, né, tipo, qual é a ordem da sintaxe, tá? Eu acho que vocês... e deixem aquele pacote de GenSim, tá? Por causa do ômega. Tá? Alguém compilou esse? Esse aqui é mais simplesinho, mas ele tinha algumas características que eu não tinha mostrado no outro, né? Então, às vezes, a gente quer fazer diagrama fasorial com todos saindo da origem, enfim. Então, é válido também isso. Alguém que compilou esse quer me dar um ok ou não? Falem as dúvidas, gente.
É que já são 6 horas, né? Aí vocês querem ficar mais um pouco, gente? Tinha preparado mais exemplos, né? Mas por mim eu posso ficar. Olha só, esse aqui, gente, é tirado especialmente da tese do professor Hafner, tá? Esse desenho tá exatamente assim na tese dele, mas isso aqui não é um print da tese dele, tá? Se vocês procurarem lá no repositório da Unicamp. Então, se vocês quiserem fazer igualzinho, aqui estão os comandos, tá? É um pouco diferente, né? Porque é basicamente linha reta, mas se vocês estão fazendo os exemplos ali, vocês já devem ter visto, né? Ah, daqui até aqui, daqui até aqui, né? Aqui eu boto a espessura mais larga, né? Aqui, quando eu quero ter uma seta, como que eu vou fazer essa seta, né? Olha aqui, o menor e o maior aqui. Então, vocês podem fazer essas redes, né? Claro que isso aqui, um sistema de 6 barras, já deu várias linhas de código, né? Nossa, nem conseguiu colar direito aqui nos comentários. Tá? Mas, se vocês quiserem fazer o i3E 24 barras ali, à vontade. Tem um lá que é 118 barras lá. À vontade, dá para desenhar. Alguém se arriscou nesse? Tá, eu sei que só copiar e colar não é difícil, né? Mas aqui os comandos desse são bem tranquilos. Porque é desenho bem simples mesmo, assim. Eu acho que fazer fazer esse aqui, na verdade, são comandos mais simples, né, do que fazer os diagramas fasoriais. Só que são bastante coisa, né? Então tem que ver, testar, ir para um lado, para o outro. Aí às vezes tu faz aqui, ficou muito grande, ficou muito para a esquerda, puxa para a direita. Ô, Luiz, as tuas redes neurais é para fazer com base nisso também, né? Tipo, acho que a ideia é parecida. Vocês já desistiram aí de compilar? Ó, o Berdão conseguiu. Isso aí, ô Berdão. Vamos lá. Tá. Gente, eu sei que a gente já tá às 6 da tarde, né? Mas tranquilo, né? Ninguém tem muitos compromissos no feriadão. Então, tem um outro pacote que ele é bem parecido, né? Ele é baseado no TIX, que é o CircuitX. Que aí esse facilita um pouco quando a gente quiser desenhar elementos de circuito, tipo capacitor, indutor, tá? Diodo, transistor, tudo, tá? MOSFET. Então é uma evolução do TIX voltado especialmente para parte elétrica e eletrônica, tá? Aí tem o manual que vocês podem acessar aqui também, tá, gente? E aí o comando que vocês têm que usar no início, lá no preâmbulo, é o use package circuitix, tá? Bem parecido. E quando vocês forem fazer o desenho, vocês vão ter que usar begin circuitix, tá? Não é para usar tix picture. Essas são as diferenças. Mas a lógica de fazer o desenho é bem parecida. Eu vou dar a coordenada de onde eu quero que comece o resistor e a coordenada de onde eu quero que termine o resistor, tá? Então, facilita bastante para desenhar elementos de circuitos, tá, gente? Eu acho que vocês vão gostar.
porque, né, é criado, é desenvolvido por gente da elétrica, né? Era um professor que trabalhava na Itália, acho que agora ele está trabalhando na Alemanha, se não me engano. Então, são pessoas que conhecem a nossa realidade, né? Então, só adicionem lá esses CircuitX e mudem o ambiente que vocês vão fazer os exemplos agora, para a gente brincar um pouquinho com esses elementos mais da elétrica, assim mesmo. Tá? Aí tem algumas coisas, gente. Vocês podem ver aqui nessas opções que vai ter a opção de European também, tá? E tem outras opções. Mas, assim, eu prefiro usar as tensões americanas, porque se vocês usarem as europeias, normalmente ele faz aquela seta, sabe? Tipo, da onde que é o maior potencial para o menor potencial, enfim. Aí eu prefiro o mais e menos, né? A lógica americana, tá? Depende aí de qual livro que vocês gostam de usar, de circuitos, enfim. Aí aqui, gente, por que eu coloquei o draw em cima, né? Claro, na verdade, como é tudo na mesma linha, não tem problema, poderia ter colocado embaixo. Só que quando a gente está fazendo esses desenhos de circuitos, a gente pode dar vários comandos, digamos assim, de uma vez, tá? Pode desenhar várias coisas. Na verdade, comando só é o draw, né? A gente pode desenhar várias coisas emendadas sem dar um novo comando. Então, a gente pode botar draw, desenhar tudo e só colocar o ponto e vírgula no final, tá? Então, se quiser colocar draw, desenha um indutor, daí bota ponto e vírgula, daí bota draw de novo, desenha um resistor, não tem problema, tá? Mas dá para fazer tudo corridão e aí deixar o ponto e vírgula só no final também. Tá, gente? Então, vocês olharem na documentação, né, nesse manual, vocês vão ver qual é o comando para botar um resistor, um indutor, assim por diante, tá? Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas tem vários elementos de circuitos que vocês vão lá e procurem no manual e vocês vão ver qual que é o comando, tá? Mas a maioria das coisas tem. Então, um exemplo bem simplesinho, tá? Circuito Zoom. Não sei, hein, professor Leborgne? Tem aula de circuito Zoom também ou só circuitos 2? Mas esse aqui é um exemplozinho de circuito Zoom, tá? Então, eu vou desenhar aqui uma fonte, tá? Do 00 até o 0,2.5, tá? Aí eu já coloco a label aqui, que é uma fonte de 12 volts, tá? E aqui, gente, eu tenho que colocar esse invert aqui, porque ele... Porque eu poderia colocar assim, do 0,2.5 até o 00, tá? Aí eu não precisaria colocar o invert. Mas como eu quis começar o desenho de baixo, né, das minhas coordenadas ali, eu tenho que colocar o invert, porque o primeiro ponto, ele considera que é o ponto positivo da fonte. Tá? Mas isso aqui é um detalhe, tá? Vocês podem colocar 0,2.5 e aqui 00, e daí não precisa colocar esse invert aqui, tá? Aí aqui eu vou desenhar um resistor, coloco o ohm aqui, né? Coloco 6k ohm, 3k ohm, tá? Aqui uma fonte de corrente. Aí aqui, gente, eu posso colocar aqueles pontinhos, sabe? Que é para indicar que tem conexão no circuito. Daí eu faço, ao invés de colocar só um tracinho, ele vai colocar asterisco, tracinho, asterisco, tá? Já vou mostrar para vocês, né? Então aqui eu não quero que tenha os pontinhos de conexão no início e no fim do elemento, eu só coloco tracinho. Aqui mais resistor, resistor. E aqui é uma inscrição, né? Aqui está passando a corrente X, né? Então, está passando a corrente X, eu coloquei uma label ali dizendo que é a corrente X, tá? Então, vai sair isso aqui. Fica bem bonito, gente. Sério. E que nem alguém comentou aí no chat, dá até vontade de fazer uma prova, né? Quando a gente vê uma questão elaborada assim. Tá? Então, colei aqui no chat para vocês, se vocês quiserem compilar.
Alguém conseguiu fazer esse? Tentaram digitar à mão? Tipo, a sintaxe é bem parecida, tá, gente? Só que vai ter esses elementos de circuito que já está embutido no pacote. Então, se é fonte, resistor, tá? E aí ele já está bem intuitivo de como eu colocar as labels nos elementos, tá? Porque se eu quisesse fazer isso aqui sem o Circuitix, porque até 2007, desculpa, não tinha o Circuitix, tá? E aí dava para fazer antes, né? Luiz, que nem eu te falei, eu aprendi esse negócio assim sozinha, tá? Como que eu faria? Eu poderia colocar aqui esse ponto, bota o resistor, coloca esse ponto. Aí depois eu não preciso digitar de novo esse ponto, né? Aí eu já coloco resistor e coloco esse ponto aqui. Não sei se tu entendeu. É que eu acho que entre os pontos, eu não sei se dá para fazer, talvez tenha alguma manha, mas eu faria assim. Pode ser que tenha outra maneira de fazer, mas eu coloco o ponto, boto o resistor, boto 6K, aí digito esse ponto. Daí eu escrevo de novo, resistor 3K e digito esse ponto. Tá? Pode ser que tenha, não vou dizer que não tem. Conseguiu compilar o Berdan? Fica bonito, né? Aí, normalmente, as provas, né? O professor pega do livro e muda os valores. Então, ele escreve à mão, assim, ou escreve no Paint. Era 5K, ele bota 6K, assim, no Paint. Então, aqui fica bonito, fica profissional. Já que vocês estão aí, né? Ninguém saiu ainda, eu acho. Vamos fazer mais um, tá? Mais um circuitinho. Mas daí esses já tem indutor e capacitor. Para vocês verem como fica. Leia aqui no chat. Aí aqui eu coloquei o nome, né, da tensão. Então, eu já vou colocar aqui esse comando aqui, V chapéu, vai ser a tensão, né? Aí aqui a corrente também, eu vou colocar o nome. Então, fica bem fácil, assim, tipo, do que a gente quer fazer de circuitos. Porque tem outros softwares de desenho que a gente tem que adaptar. E aqui ele já está direcionado para a gente fazer esse desenho de circuitos mesmo, sabe? Aqui esse short, né? É porque é só uma linha reta, né? Tipo, open é que não tem nada. Eu acho que vai sobrar para os estagiários aí. Sim, dá para fazer diagrama de blocos, Ana. Se quiser, eu te mando um exemplo depois. Que, na verdade, é o exemplo que está aqui no slide anterior que eu tinha mostrado. Tipo... O diagrama de bloco, na verdade, dá para ser com o TIX mesmo. Sem o CircuitX. Aqui, ó, tu quer um diagrama de blocos tipo esse? Dá para fazer assim, bem tranquilo. Eu te mando esse exemplo depois. Mas tem outros também na internet, eu posso te mandar. E aí, fizeram o circuito aí de segunda ordem? Alguém já calculou se é criticamente amortecido, subamortecido? Não, só vou fazer para minha orientadora aí. Tenho quantos alunos nesse grupo aí? Todo mundo tem que aprender a mexer. Mas bem que podiam pagar umas horas extra, né?
Estamos precisando. Letícia, já descobriu se é super amortecido aí o circuito? Também não sei, tá? Tô só incomodando. E aí, vamos para mais um exemplo? Se a gente quiser fazer um circuito monofásico aí. Olha os estagiários aí do professor Lebord. Não tem aí uns orientados do Maicon também? Tá, então se eu quiser fazer uma fonte CA, tá? Senoidal. Eu só mudo um pouquinho o comando aqui, gente. Tá? E aí eu posso escrever o fasor, normal. Ah, olha, indutor, mesma coisa. Resistor, mesma coisa. Tá? Só muda um pouquinho a questão da fonte. Se eu quiser colocar a fonte CA. E aqui eu desenhei as correntes de malha também. Só para ficar um pouquinho diferente. Caso vocês queiram. Olha só, não sei se alguém tinha compilado ali, mas tá aqui no chat se vocês querem copiar os comandos. Tá? Então, tem capacitor, tem indutor, resistor, aí tem as correntes aqui, tem as malhas, tá? E a fonte é um pouquinho diferente, porque é SA. Aí aqui tá em negrito, porque é fasor, né? Fica, tipo, muito bonito, né? E ainda mais quando os professores são chatos. Ah, porque tá em itálico, então não é fasor, é escalar, né? E aí, Letícia, compilou esse? Olha, o Oberdan também. Tá, tem um aqui, gente, que ele é um pouco mais difícil por causa do vatímetro, tá? Então, se eu quiser colocar equipamentos de medição no meio do circuito, não tem problema. Dá para fazer, tem os comandos prontos já, tá? Que é aqui esse probe, tá? Então, se é de corrente, de tensão, de potência, vai ter esses comandos. Só que o vatímetro, né? Quem lembra aí das aulas práticas, como é que se liga um vatímetro, não vai se escapar também para desenhar, porque tem que botar bem certinho onde que entra cada ponta do vatímetro ali e tal, onde é que sai. Então tem esse esquema aqui das coordenadas, gente, que eu aconselho vocês, pelo menos nas primeiras vezes que vocês forem desenhar vatímetros e vocês precisarem, tenta copiar de algum lugar, assim, né, e tipo, daí fazendo as adaptações. Porque essa sintaxe é um pouquinho esquisita mesmo, do vatímetro, tá? Então, olha só como é que é o circuito, tá? Tipo, é um circuito monofásico, né? Que tem um transformador aqui no meio. Ah, essa parte do transformador, né? Não sei se alguém... Tem o comando aqui do transformador, tá? Transformer Core. Aí tem o transformador, que é com núcleo de ar, núcleo de ferro, tem diferença, tá? E aí vocês coloquem os equipamentos de medição aqui, sem problemas, tá? Só que os vatímetros, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Como vocês podem ver aqui nessa sintaxe. Porque tem que entrar aqui esses cabos aqui diferentes, né? Porque um vai medir a tensão, outra corrente, enfim. Conseguiram fazer esse? O Luiz já desistiu, assim, ele tava fazendo todos, acho que agora ele
Cansou. Mas assim, gente, claro que se vocês quiserem, vocês podem depois pintar isso aqui, daí fica, sabe? Gente, se vocês olharem, tem uns desenhos, assim, de exemplo na internet que é bem elaborado, tá? Tipo, aqui eu tô fazendo preto e branco, assim, pra ser aquela prova que tu, né, sabe fazer, né? Mas que não estamos chegando no nível artístico. Isso aí, Letícia. Vamos dar exemplo. Tem mais um aqui que é um pouquinho diferente, tá? Que talvez seja útil para vocês. Verdun. Sem compilar, alguém saberia me dizer o que é esse circuito? Chuta aí, gente. Dá uma olhadinha aí nos comandos e dá um chute. Isso, um retificador. Tá? Então, olha só, tem uma fonte senoidal, tem um transformador, aí tem diodo, diodo, tá? Diodo, diodo, então tem 4 diodos. Já dá para saber o tipo de retificador que é, ou pelo menos chutar o tipo de retificador que é. Aí tem capacitor ali para filtrar, tem um resistorzinho que é a carga, e ainda tem um voltímetro, tá? Então, se alguém conseguir compilar, é para sair algo parecido com isso. Conseguiu, Oberdan? Claro, se vocês quiserem desenhar aquele losango, né, do retificador, não tem problema, dá para desenhar também. Tipo, eu fiz assim, mas a conexão que tu faz não tem problema, tá, gente? Tipo, eu fiz assim quadrado, vocês podem fazer losango também. Só para mostrar para vocês algumas coisinhas diferentes. E aqui, ó, esse fio black são esses pontinhos aqui da polaridade do transformador, tá? Que tem em alguns problemas que a gente vai analisar, a polaridade vai importar bastante aqui, né? Aí só para mostrar isso. Uma coisa que eu não gosto muito é que o tamanho assim do transformador é fixo, né? Claro, é de se esperar. Só que aí, dependendo do tamanho do circuito, tem que ficar fazendo essas gambiarra aqui, né? Mas tudo bem, é mais bonito assim do que pegar o negócio no Google e editar no Paint, né? Isso aí, tem os guerreiros que estão fazendo. Bom, mais um, gente. Esse aqui não tem novidade, tá? Ele tem transformador, tem indutor, resistor, que a gente já viu. Só ele é um circuito um pouquinho maior, que ele é um circuito trifásico. Antes a gente estava vendo, né, circuito CC e circuito CA monofásico. Então esse é trifásico, daí tem a representação de mais elementos, mas ele não tem nada de muito novo ali que a gente não tenha visto nos outros. E aí? O que vocês acharam? Transformadorzinho ali, uma carga ligada em Y. Qual que é a ligação do primário do transformador? A Bibiana vai responder, olha só. A doutora Bibiana vai dizer qual que é a ligação do primário do transformador. O bom é que eu fiz heurística semestre passado, né?
Mas eu fiz uns desenhos no Tix para os trabalhos dele, sim. Teve alguns desenhos que eu fiz no Tix para os artigos de heurística. Ah, para os artigos? Nada mais justo, né? Aquelas redes que estão na minha tese e em várias outras publicações, elas foram todas desenhadas no LaTeX, com barra put, barra não sei das quantas. Porque era antes desses pacotes aqui, né? Era antes disso. Sim. Mas também tem outro software que dá para fazer aí com uma interface um pouco mais amigável, que é o Xfig. Aí ele, quando salva as informações, ele salva os segmentos de reta, né? As posições, só que ele é gráfico. Mas a informação que ele salva é muito parecida com essa. A sintaxe não muda muito, só que esse aqui já tem alguns atalhos para quem quer da parte elétrica, né? Uhum. Esse Xfig eu já usei, mas para coisinhas muito pequenas. Assim, para fazer esses circuitos maiores é difícil. É que era o aplicativo que tinha disponível. Sim, né? Imagina, há mais de 20 anos. Ele tem para Windows também, mas isso aí era para o sistema Solaris da Unix. Né? Interessante. Ele tem também para o Linux, então é um aplicativo legal assim para trabalhar com figura. Mas eu acho que é fazer na mão, assim, se pegar uma figura parecida com a que a gente quer para começar. Sim. Né, vai andando, vai meio que na intuição, né, como você mesmo falou, né? Eu comecei a aprender de curiosa, assim, procurando nos fóruns, pegando um exemplo. E assim, que nem aquele diagrama fasorial ali, tava tudo equilibrado, tudo balanceado. Eu vou desbalancear, daí tu vai tendo noção já de para que lado que tu bota o ângulo, assim, já vai chutando. Enquanto não dá muito pau desses de falta de ponto e vírgula, ou algum comando que começa a incomodar, aí tudo é alegria e o negócio é experimentar. Sim. Mas tem o undo, né? Então, quando dá pau... Até o LaTeX está mais amigável ultimamente. E aquelas redes, a gente desenhava em papel milimetrado para encontrar as coordenadas. Que nem eu falei, esses difasores dá para transformar para coordenadas retangulares, né? Daí tu já consegue acertar melhor o desenho. Depois dessa a gente pode fazer uma prova de circuitos aí, todo mundo tirando 10. Vamos para o último exemplo, gente. Tá? Só uma coisinha, o Valner estava fazendo questão de circuitos, gerando os valores aleatórios. Tinha um pacote para fazer isso aí, para fazer as provas de tempo. Aí ele gera aleatórios valores dos resistores, dos componentes. Sim. E depois tu pode fazer com os gabaritos também, né? Colocar as expressões. Tem aplicativos para fazer provas no LaTeX que embaralha as questões e faz todas as coisas que tem que fazer. Não cheguei nesse nível, mas o que o ensino remoto não nos proporciona, né? Não, aí tu baixa o pacote, faz um Monte Carlo, tem todas as respostas. Isso é presencial, isso aí. E o Valner queria, porque queria me mostrar. Eu acho que era esse pacote de desenho de circuitos aqui. Ele queria, porque queria me mostrar isso aqui. Tá? Eu consegui que ele não me mostrasse na ocasião. Agora não escapei. Agora tá aqui vendo na prática. É o Valner que é teu orientador, Luiz. Então a gente já tá fazendo o clube aqui do Circuitix. É que assim, gente, eu sei que talvez para quem nunca mexeu, dá um pouco de susto, assim, porque é um monte de letra bagunçada aqui. Só que depois vocês vão se acostumando, que tem vários comandos que são repetitivos aqui, que a gente tem vários resistores, então coloca várias linhas de código para fazer o resistor, né?
Então, assim vai indo. Tá? Esse aqui eu só trouxe para vocês para mostrar assim na diagonal, né? Que eu posso fazer o desenho do circuito assim, que não precisa ser tudo retinho, né? Então, aquele do diodo, do retificador, estava tudo retinho. Mas eu poderia fazer em losango, também não tem problema. Tá? E não sei se alguém tentou fazer esse. Eu só vou pegar aqui o exemplo dos diagramas de blocos que a Ana Karen pediu. Mas não está nos slides, mas eu vou pegar aqui e colocar para ver se ela faz rapidinho. É bom reforçar também, né? Eu usei bastante isso para qualificação e para tese. Quando tu monta o documento que estão as equações, as tabelas, as figuras, e daí tu vai usar o pacote do Beamer para apresentação. Na verdade, tu faz praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V da tese para apresentação, né? Então, coisa que no Office, que é tudo visual, tu não consegue fazer, né? Não é tão trivial assim. E ali no Tech e fica com a qualidade perfeita e ele distribui, né? Ao longo do slide, tu não precisa ter tanta noção espacial, ele já coloca da melhor maneira possível ali. Isso, ele já deixa centralizado, essas coisas assim. O que eu ia comentar? Desculpa, eu viajei quando tu estava falando, Bibiana. Do diagrama de blocos para Ana. Isso. Aqui, ó, eu vou colar no chat, tá? Mas eu posso compartilhar a tela para vocês, porque não tinha feito slide. Tá? Opa! É muito grande, peraí. Aqui, ó. Ana, se tu abrir aqui, não sei se tu está acompanhando os exemplos, mas se tu abrir aqui, tu vai abrir o código, tá? Nesse link. Não sei se alguém quer fazer também. Tá? Abre ali, copia aquilo ali, cola e roda. Tipo, copia tudo e não tem problema. E aí é para sair algo parecido com isso. Quer dizer, igual a isso, né? Então dá para fazer diagrama de blocos também sem problemas. Aqui, ó, esse site tem vários exemplos, pessoal. Eu acho que pode ajudar vocês. Eu vou mandar aqui no chat. Tá? Então, tem aqui vários exemplos para vocês. Aí vocês podem procurar aqui por característica, tá? Aqui, se vocês clicarem em engenharia elétrica, vocês vão ver aqui os exemplos. Tem muita coisa. Não sei se dá para ver, se ficou muito pequeno aí para vocês. Mas, olha, aqui tem, tipo, uns desenhos mais coloridos também, tá? Então, dá para fazer muita coisa, assim, tipo. Se vocês olharem, é que assim, tem alguns exemplos que nem são. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui não tá no meu nível, tá? Mas olha só o que os caras desenharam. Quem que se habilita aí de fazer o osciloscópio? Tá? Então tem bastante exemplos aqui, pessoal, que vocês podem dar uma procuradinha. Olha só, o cara fez um gato aqui, sei lá o que é. Um animal. Tipo. Então dá para fazer muita coisa. Tá? E aí vocês podem procurar aqui por área do conhecimento, tá? E vai ter bastante coisa. Se vocês quiserem procurar exemplos, assim, né? Então, acho que esse site aqui, olha que o cara fez a tabela periódica. Então, tudo que esses negócios de fazer fluxograma dá para fazer, tá? Não tem problema. Tipo, seta, quadrado, e aí troca a cor, vocês vão fazendo. Tá? Conseguiu, Ana? Rodou aquele diagrama de blocos aí ou não?
Olha aqui, ó, várias coisas assim bonitas que a gente vê às vezes em livros, sim, dá para fazer aqui. Aqui tem mais um diagrama de blocos. Olha aqui tem um fluxograma também, né? Tipo, que vocês podem fazer de algum algoritmo, de alguma metodologia, né? Vocês podem fazer fluxograma. Fica bem bonito também. Mais um fluxograma. E o bom é que aí fica no mesmo estilo do texto, né? Que tu tá fazendo, o teu artigo, tua tese. Aqui é tipo um mapa mental, né? Tem bastante exemplos aqui, gente. Então, a chance de vocês terem que fazer algum desenho parecido com o que já existe, assim, é relativamente grande, né? E aí vocês comecem. Depois que vocês pegarem o jeito, vocês vão gostar, porque o resultado vale a pena. Alguém quer fazer algum comentário? E aí, professores? Gostou? Já está recrutando os estagiários para fazer os slides das aulas. Então,